traçar objetivos e compreendermos, muitas das vezes, se esses objetivos fazem sentido realmente com aquilo que nós queremos para a nossa vida. Mas isso é preciso desconstruir um bocadinho e refletir um bocadinho acerca disso, porque assim, dita à primeira, pode parecer estranho. Mas como assim não querem emagrecer? Há pessoas que não querem emagrecer. Isso é que é verdade. Às vezes, as pessoas, elas até querem perder peso por si, mas muitas vezes aquilo que as faz iniciar um comportamento nesse sentido é pressões externas. Eu olho para os inputs externos como uma possibilidade de olhar para dentro e de fazer autoanálise. E uma pergunta que nos ajuda a colocar em perspectiva e perceber quais é que são os passos que têm que ser dados hoje para eu conseguir gradualmente tornar-me quem eu quero ser, o eu da manhã, não é? No fundo, é quem é que eu quero ser no último dia da minha vida. E isto, no fundo, vai-nos mostrar se determinado objetivo que muitas vezes nós estamos a conceber há imenso tempo e nunca acabamos por concretizar, se está alinhado com aquilo que nós acreditamos ser importante para nós. Eu sou, logo faço, logo tenho, não é? E às vezes o que é que acontece? Estamos ao contrário. Invertemos esta lógica. Estamos muito focados no ter, mas não queremos o ser. Porque nós sabemos que se nós trabalharmos o ser e o fazer, o ter vai ser uma consequência óbvia do processo. Sabes, no outro dia havia uma introdução num podcast que adorei e acho que podemos começar a implementar para o nosso também. Então, como é que é? Era: bem-vindos de volta ao podcast. Bem-vindos de volta. Pois dá a sensação que a pessoa... Pois, exato. Que é sempre bem... É sempre bom voltar, não é? Dá aquela nostalgia do voltar. Não sei se dá nostalgia. Pois, não sei se dá nostalgia. Acho que não dá nostalgia, mas gostei. E já que tu és tão contra fazer uma introdução mais... Não sei se sou tão contra. Fui-me apercebendo e não me identifico. Mas bem-vindos de volta é bom. Bem-vindas de volta ao nosso podcast. Bem-vindas de volta, sim. Bem-vindas de volta às antideias. Sim, bem-vindas de volta é bom. Mas o apresentar de forma formal não é que, por exemplo, ouço podcasts, ou a maior parte, onde as pessoas fazem isso. Fui-me desconectando de fazê-lo só porque os outros fazem. Não quer dizer que os outros façam mal. Percebendo o teu porquê. Fui percebendo o meu porquê, exatamente. E agora fazemos aqui a ponte para o episódio, Tiago. Eu percebi. Fui percebendo que não fazia sentido para mim, que estava a fazer, porque no meu imaginário toda a gente fazia. Era o que tinha que ser feito. E é precisamente o tema de hoje. Docinho da semana. Tananana. Hoje temos... Isto foi claramente o Tiago a querer, porque eu não ligo nenhuma a Bulical. Epá, Nunca da forma que estás a gostei. dizer, até parece que eu ligo. Eu ainda não comi um bulical em vida adulta. Talvez o meu último bulical tenha sido para aí aos 14 anos. Mas eu mesmo em criança não gostava, sempre achei que o pão não parecia do dia. E eu acho que, imagina, É o mínimo. é o mínimo. Podes fazer tudo, mas ao menos que o pão pareça do dia. Mas este é de leite. Eu acho que nunca provei um bulical de leite, por isso pode ser que hoje me surpreenda. O de leite, eu tenho essa ideia, quando era miúdo, que o de leite era... No início acho que só existia o original, mas depois criaram a versão de leite, pouco tempo depois eu acho. Não estou seguro do que estou a dizer. Mas eu acho que sim, tenho essa ideia. E quando provei o de leite senti que era melhor. Mas lá está, o pão é de ontem na mesma. Se é isso que queres saber, o pão Era é de isso que eu ontem. queria saber, sim. O pão é de ontem, sim. É que imagina, o bulical, a memória que eu tenho, é que a única parte boa é a parte do miolo que está colado ao chocolate. Porque mal foges ali, da parte que está colada ao chocolate... Pão. Não, e secura, não é? e o pão parece que foi de ontem, isso é que me... Nem sei como é que não criaram aquele hábito em relação ao bulical de molhar no chá e no leite. Oh, Tiago, porque isto é para as crianças comerem no recreio. Como é que a criança vai molhar nos... Há crianças... desculpa. Nos anos 90 isto comia-se logo em jejum. Será que ainda se diz recreio? No pátio, no recreio. Eu digo recreio. E pronto, hoje temos isto. Eu acho que não é por ser um pãozinho de ontem, né? Ninguém quer comer pão de ontem, mas lá está. Como a comida não é só gostar, não é só a parte nutricional, também tem muito a ver com a infância, com o relembrar, com as memórias, com a nostalgia, então eu achei que pudesse fazer sentido o bulical. Não é que eu acho que vai ser incrível, mas eu só quero comparar aquilo que eu acho hoje com o que eu tenho no meu imaginário do quão bom se parecia na infância, sabes? Ih, cheira mesmo a bulical. Deixa ver, não mudou o cheiro? Não, é tal e qual. E... É tal e qual, não é? Tal e qual, já. Vamos lá provar. Não, mas está menos pãozinho de ontem ou não? tá. Não? Prova lá o cozinho do pão. O cozinho. Se calhar está menos pãozinho de ontem. Está um bocadinho menos cozinho de ontem, é?
Pãozinho. O de leite é porque o outro é negro. Este sabe mais a leite. É verdade. Não, o outro é de chocolate. Bem, eu não sei o que é que eles fazem. Se calhar metem leite, né? Mas este sabe ligeiramente mais a leite. O chocolate é mais aleitado. É aleitado. Pois é, É, sabe ligeiramente mais a leite. E acho, não tenho a certeza, mas acho, por consequência disso, a cor também é menos negra. O outro é mais escuro. Tenho essa ideia. Mas olha, que melhorou o bulical. Pois melhorou, está melhor. Melhorou, o pão está muito melhor. O creme está igual. Para o Tiago, o bulical faz lembrar a infância. A mim, faz-me lembrar um senhor mendigo que nós ajudámos há 2 semanas. Porque, vou passar a explicar. E aí, isso foi hilariante. Eu não comia bulical na infância porque eu não gostava muito. Portanto, honestamente, quando eu penso em bulical de leite, é este episódio que me vem à cabeça. Que passo a explicar. Estão sentados? Estava um senhor à porta do supermercado a pedir. Dá um contexto. Não tínhamos sopa para o almoço, nós gostamos sempre. Acho que as pessoas estão lá. Opá, o que é que será que eles foram fazer ao supermercado, pá? Àquela hora! O que é que será, pá? Isso é que me está a intrigar. Será que... Isso não interessa nada. Concordas? Sim, concordo. Agora, refletindo, ponderando. Estava um senhor à porta do supermercado a pedir ajuda. Ajuda não, estava a pedir comida. Ajuda. Sim. Pedir ajuda e comida pode ser sinónimo. E nós perguntámos o que é que ele queria que nós comprávamos. E o senhor mostrou-nos logo uma extensa lista. Queria bolicaus, tangerinas, um iogurte líquido e um sumo. Bulical de leite, que é isso que Não, estamos a não, ver. disse uma torta na altura. Ah, foi uma torta, pois foi. Eu disse, está bem, então nós já trazemos. E o senhor insistiu, mas eu gostava de ir com vocês porque vocês não sabem o que é que eu gosto. Não foi bem com esse tom. Não foi com este tom, mas logo aí nós devíamos ter desconfiado, mas não desconfiámos. Ou desconfiámos, a nossa intuição disse-nos, mas o cérebro racional diz, não. E deixámos o senhor vir escolher. Pois bem, o senhor viu-se no supermercado e... Parecia que estava a fazer as compras para o mês. Então é umas tangerinas, é não sei o quê, não sei... Epá! Nós que só tínhamos ido comprar uma sopa, se calhar afinal o contexto era O importante. contexto é relevante. Nós estávamos ali na hora do almoço, tínhamos o almoço, mas não tínhamos sopa. Queríamos sopa, vamos buscar sopa ao supermercado num instante. E tivemos de dizer ao senhor, peço E damos por nós, estamos a fazer umas compras para o mês, não é? Peço imensa desculpa em incomodar as suas compras, mas já está bom. Ou que o senhor vira-se e diz, são uns bolicauzinhos aqui de leite que são melhores para o estômago. E eu, Ok, está bem, uns bolicauzinhos porque são melhores para o estômago. E dirigi-me apressadamente para a caixa, não fosse o senhor querer ainda levar mais 10 coisas. Um bife maturado ou uma coisa, ele já estava Uma para picanha. tudo. Uma picanha. Pagámos as compras do senhor e disse-lhe, pronto, ao senhor, olha, pronto, tem aqui, já está pago. E o senhor virou-se assim, mas disse que me compravam os iogurtes. Eu disse, olha, mas já tem aqui muitas coisas. E ele, já está bom. E disse, já está bom. Ao que o senhor se vira e diz, já está bom para si, não está bom para mim. Literalmente assim. Ou seja, o senhor ainda ficou lixado connosco porque nós estávamos a querer medir de alguma forma aquilo que se parecia bom para ele, não é? Exatamente. Estava bom, mas estava bom para nós, para ele, e ele continuava ali as coisas. Exato. E pronto, esse episódio marcou para mim a memória dos bolicaus com leite e acho que para sempre vai ficar. Pois. Eu, como já tinha uma história com o bulical mais antiga, isto foi Está mais só... sedimentada. Isto foi só uma chega, uma readaptação. Mas olha, eu gostei de provar o bulical Também gostei, novamente. está melhor do que Está eu achava. muito melhor. O pãozinho está menos de ontem. Está muito menos de ontem. Pode-se parecer um pãozinho de hoje. Então, hoje vamos falar sobre traçar objetivos e compreendermos, muitas das vezes, se esses objetivos fazem sentido realmente com aquilo que nós queremos para a nossa vida. E isto, dito assim desta forma, sem contexto, até parece que... Então, mas se é um objetivo meu, como é que não faz sentido? É que muitas das vezes estabelecemos objetivos por pressão externa, por colocarmos o foco externamente a nós, ou seja... Por acharmos que tem que ser, não é? Por acharmos que tem que ser, que é aquilo que se vai parecer com sermos validados ou sermos mais gostados. E muitas das vezes estamos a iludir-nos até que queremos algo que na verdade não queremos assim tanto. E às vezes poderemos estar a falar de uma determinada atividade física, de emagrecimento. Muitas das vezes achamos que queremos emagrecer, mas não queremos. Mas isso é preciso desconstruir um bocadinho e refletir um bocadinho acerca disso, porque assim, dita à primeira, pode parecer estranho. Mas como assim não quero emagrecer?
há pessoas que não querem emagrecer. Isso é que é verdade. E não tem mal nenhum, mas é preciso compreendermos se realmente queremos por nós ou se estamos a ser altamente condicionados e isso faz com que nos pareça que queremos algo que verdadeiramente não queremos. Então vamos, de alguma forma, aqui trazer todas estas temáticas e aprofundar cada uma delas, diria. Exatamente. E eu acho que este episódio ainda vem a tempo de apanhar aqui uma restiazinha de janeiro, que para quem gosta de fazer objetivos, acho que pode ser bom, se já fizeram, depois do episódio, olharem novamente para esses objetivos e fazerem um bocadinho os exercícios que nós vamos... Exercícios, entre aspas. Fazer um bocadinho esta reflexão que nós vamos partilhar. Né? Sim, exatamente. O porquê é um dos pontos mais importantes porque nos ajuda, no fundo, o porquê dá-nos uma direção, não é? Ou seja, o nosso porquê ajuda-nos a definir o caminho que nós queremos seguir e eu sinto que muitas vezes é isso que estás a dizer. Nós definimos objetivos porque tem que ser assim. Socialmente existe quase um caminho que nós achamos que temos que seguir e imagina, se toda a gente está a fazer atividade física, então para mim também tenho que fazer atividade física. Se toda a gente diz que eu tenho que perder peso, então eu tenho que perder peso. E não quer dizer que os inputs vindos de fora não possam ter relevância para nós, não é isso, porque vão sempre de uma forma ou de outra ter alguma relevância, mas mais importante do que nos guiarmos por inputs externos e vindos de fora é percebermos o que é que nós verdadeiramente queremos, o que é que se alinha connosco, com a nossa identidade e com os nossos valores pessoais e, mais do que ligar apenas a inputs externos, termos um input interno nosso que depois pode ser ou não auxiliado, entre aspas, por motivações externas. Sim, concordo. Eu olho para os inputs externos como uma possibilidade de olhar para dentro e de fazer autoanálise. Ou seja, olhar para os inputs externos para refletir acerca deles. Mas não é interessante, a meu ver, na minha perspectiva, levá-los para aquilo que são os meus valores e a minha identidade. Ou seja, não é por alguém dizer que acha que eu deveria fazer isto ou eu deveria ser de uma determinada forma que eu imediatamente devo fazê-lo ou tornar-me alguém que essa pessoa ou esse conjunto de pessoas ou a sociedade acha que poderia ser. Eu gosto de olhar para esses inputs para me colocar em perspectiva. Será que isso faz sentido para mim? Ok. Parece muito interessante para a maior parte das pessoas. Eu até vejo que é um caminho que está a ser muito percorrido. Mas será que este caminho é congruente com aquilo que eu desejo para mim? Será que eu vejo algum significado ou consigo construir algum significado à volta deste caminho? É gratificante de alguma forma? É que se não for, vai ter os dias contados, não é? Um bocadão essencial ou necessário olharmos para nós, definirmos aquilo que são os nossos valores pessoais, aquilo que faz sentido acrescentar na nossa vida e traçar um caminho que depois, obviamente, nós vamos mudando as nossas perspectivas, vamos mudando o nosso eu e à medida do caminho também podemos ir reestruturando a trajetória, não é? Mas é importante termos um ponto A e um ponto B. Há uma reflexão que eu gosto muito, uma pergunta que eu acho muito poderosa, acho que já trouxe aqui inclusive, que é de uma filósofa que eu gosto muito, que é a professora Helena Lúcia Galvão, que ela diz o seguinte: uma pergunta que serve como, ao mesmo tempo como mapa, ou seja, para eu perceber onde é que eu estou, e como GPS, ou seja, mapa é o ponto A, onde eu estou, GPS é o caminho para o ponto B, onde eu quero ir, onde eu quero estar, ou quem eu quero ser no futuro. E uma pergunta que nos ajuda a colocar em perspectiva e perceber quais é que são os passos que têm que ser dados hoje para eu conseguir gradualmente tornar-me quem eu quero ser, o eu da manhã, não é? No fundo, é quem é que eu quero ser no último dia da minha vida. Essa pergunta é poderosa, exige muita reflexão, não é? Porque não dá para responder esta pergunta em 2 minutos. É preciso refletir um bocado. Porque... E é uma construção também. E é uma construção. Não tem que ficar feito do dia para a noite, mas é um exercício que é interessante irmos fazendo, aprimorando e até modificando algumas áreas em jeito de dar resposta a esta pergunta. Quem é que eu quero ser no último dia da minha vida? Em termos de valores, em termos de crenças, porque muitas das vezes temos, pegando aqui nas crenças, temos crenças que estão completamente desalinhadas com aquilo que eu quero para mim. Ou seja,
Se vamos pegar num exemplo concreto, se eu quero, porque passa pelos meus objetivos, se eu quero levar a minha mensagem mais longe, dar palestras para atingir um número maior de pessoas, se eu quero falar em público mais vezes, se calhar a crença que eu sou um péssimo comunicador impossibilita eu arriscar para que gradualmente eu consiga tornar-me um bom comunicador, né? Através da repetição constante. Isto só para pegar num exemplo, ou seja, eu consciencializar-me que tenho essa crença, por exemplo, permite-me traçar um objetivo em termos comportamentais para que gradualmente eu consiga ressignificar isso e conseguir dar pequenos passos na escada que me vai levar ao objetivo final, que é tornar-me um palestrante, por exemplo. Exato. Porque identifico que isso vai-me fazer sentir realizado, porque a minha missão é atingir o maior número de pessoas. E é mais fácil atingir numa palestra, se falares para 300, do que uma a uma. Um exemplo só para não ficar no abstrato. Sim. E dá para tornar isto para a atividade física, para a família, para um conjunto de coisas. Sim, exatamente. E as nossas crenças depois acabam por ditar também os nossos comportamentos. Ou seja, eu até posso ter aquele objetivo, mas se eu tiver essa crença, para além de me comportar dessa forma, porque é o que eu acredito que sou uma péssima comunicadora, eu muitas vezes ainda estou a reforçar isso. Sempre que alguém me pergunta, sei lá, olha, gostavas de ir ali e falar sobre alguma coisa, tu dizes logo à pessoa, ai não, que eu sou uma péssima comunicadora. Estás a reforçar ainda mais de que tu não consegues e não és capaz. Pegando no mesmo exemplo para isto ter um fio condutor, se o que te permite ser uma excelente comunicadora é a repetição, é a consistência a repetir a mesma coisa que fará com que sejas boa no futuro, tu nunca vais ser. Nunca vais ser, exatamente. Porque o que te permite a separação entre o ponto A e o ponto B é a repetição e a consistência. Se tu, devido à crença que és uma péssima comunicadora, não consegues percorrer a jornada, como é que um dia tu te poderás tornar uma boa comunicadora? Para nós definirmos o ponto B que estavas a falar, ou seja, de quem é que nós queremos ser, não tem que ser literalmente no último dia da nossa vida, mas no final da nossa vida, quem é que nós gostaríamos de nos tornar, um dos pontos mais importantes para começar é entendermos quais é que são os nossos valores pessoais. Que eu sinto que é uma coisa que exige muito autoconhecimento e reflexão e é uma coisa que pode estar também em construção, ou seja, nós vamos mudando e ainda bem que sim, e portanto é uma coisa que é suposto estar em constante evolução, mas no fundo são aqueles pilares basilares que suportam tudo o resto. E muitas vezes nós estamos a criar objetivos, nós estamos a construir o telhado, mas nós não temos as paredes para segurar a casa. Então já estamos a pensar, imagina quais são as janelas que vamos colocar, mas imagina, ainda nem tens paredes. Portanto, as janelas não vão servir para nada. E isto, no fundo, vai-nos mostrar se determinado objetivo, que muitas vezes nós estamos a conceber há imenso tempo e nunca acabamos por concretizar, se está alinhado com aquilo que nós acreditamos ser importante para nós. E posso dar um exemplo. Imaginando que um dos meus valores principais é a liberdade. E eu estou, por exemplo, numa empresa onde todo o trabalho que eu faço já vem para mim super estruturado o que é que eu tenho que fazer, onde eu não tenho liberdade nenhuma para, por exemplo, potenciar a minha criatividade, que pode ser uma coisa que eu considero importante para mim. Vai ser muito difícil, ou seja, eu até posso pôr como objetivo que quero ser promovida no final do ano. Logo aí seria um mau objetivo porque isso não depende inteiramente de nós, não é? Mas imaginando que, ok, ainda não percebi isso e estou a colocar como objetivo que quero ser promovido no final do ano. Se aquele trabalho já por si só não está alinhado com os meus valores, vai ser muito difícil internamente eu trabalhar para aquele objetivo final. A mesma coisa de, por exemplo, ainda continuando na perspectiva de trabalho, se eu estou num trabalho onde os valores da empresa não se alinham com os meus valores pessoais, vai ser muito difícil eu fazer um bom trabalho e ser uma boa trabalhadora naquela empresa se eu estou constantemente a ser incentivado a fazer algo que vai contra aquilo que são os meus valores pessoais. E muitas vezes eu acho que não existe esta consciência, nós não pensamos ativamente de quais é que são os meus valores. Então, nós todos temos valores que estão associados a nós, mas nós não temos consciência deles. Então, estamos muitas vezes a viver e a fazer coisas que vão contra os nossos valores, sentimos que aquilo não é correto, sentimos que não estamos a ser bons naquilo que estamos a fazer, mas não conseguimos ter a percepção que isso é porque estamos a fazer algo que não faz sentido para nós, que vai contra aquilo que são os nossos valores, que nós já sabemos quais são conscientemente, mas eles existem. Exatamente. E até se pode parecer bem para outras pessoas,
Ah, que sorte, que privilégio. Mas Mas para tu não ti sentes internamente que pode aquilo não seja uma fazer. sorte e um E privilégio. essa dicotomia, não é? Não sei se dicotomia é a palavra. Desidentificação, se calhar. Não, o que eu estava a dizer é esse contraste entre aquilo que tu estás a sentir e o feedback externo. Que privilégio, que sorte. Mas tu internamente estás a sentir, não. Tipo, eu não estou feliz, Às vezes até faz eu com que te não sintas gosto de nada. ingrato. Exatamente. Será que eu estou a ser ingrato porque eu deveria estar-me a sentir feliz? Mas na verdade, aquilo que eu estou a fazer pode ser simplesmente não adequado a quem eu sou ou então a quem eu quero ser, metaforicamente, no último dia da minha vida, não é? Ou seja, refletirmos acerca disto é muito interessante, porque o que se parece bom para ti pode-se parecer péssimo para mim. E não há nada de errado disso. Pode ser excelente, mas para mim, de acordo com os valores pessoais, de acordo com o que eu quero para o meu eu do futuro, pode não fazer sentido. E não tem mal nenhum mudar a trajetória, de forma consciente, obviamente, se sentirmos que o que estamos a fazer hoje, em termos de saúde, em termos profissionais, o que seja, cada um depois remete para a área que mais sentir, não tem mal nenhum realinhar a minha rota se isso fizer mais sentido com a minha essência e com quem eu quero ser no futuro. Quando nós estamos a alimentar comportamentos que vão de acordo com aquilo que são os nossos valores pessoais, nós também estamos a trabalhar a nossa motivação que vinda de dentro, a nossa motivação intrínseca, em vez de nos estarmos a guiar, como estávamos a falar ao início, por motivações vindas de fora que muitas vezes são coisas, acaba por ser quase supérfluo, porque não está diretamente relacionado com aquilo que tu queres, está relacionado com o que os outros acham que se pareceria bem para ti. E vai ser muito mais fácil nós caminharmos na direção que queremos quando estamos a ser movidos por esta motivação intrínseca que vem de dentro do que quando nos estamos a alinhar por motivações que não são nossas, muitas vezes são das outras pessoas e que elas estão simplesmente a projetar para nós. Exatamente. E a ciência mostra que a motivação intrínseca, em termos de longevidade, em relação a hábitos, tende a ser uma motivação que nos ajuda a ser muito mais consistentes em comparação com a motivação extrínseca de feedback externo, de pressão social, de expectativas de outras pessoas em relação a mim e à minha jornada. Ou seja, esse tipo de motivação, a interna, a intrínseca, tende a ser muito mais de longo prazo, com muito maior longevidade em comparação com motivações que não sejam internas ou que não sejam intrínsecas, que é o nome correto. E até recompensas externas, ou seja, imagina que, por exemplo, eu acho que isto vai ser um exemplo que muita gente se pode relacionar. Quando nós estamos, por exemplo, na faculdade a estudar para uma cadeira, nós todos já sentimos muito mais vontade de estudar para cadeiras onde nós temos interesse, onde nós sentimos que aquilo nos vai ser útil no futuro, onde tu sentes que existe uma aplicabilidade prática no futuro, do que para cadeiras que, imagina, são super teóricas, tu sabes que não vais usar aquilo nunca na tua vida, porque uma coisa é tu estudares com a recompensa interna de, olha, eu vou aprender isto, vou conseguir aplicar mais tarde e fazer uma coisa que eu gosto, que é trabalhar sobre isto. Outra coisa é tu trabalhares para uma recompensa externa, que é só passar na cadeira e no final teres um papel a dizer que passaste. Tens duas recompensas, é verdade, mas as duas recompensas têm pesos completamente diferentes. Então é mesmo importante, quando definimos objetivos, também percebermos quais é que são as nossas motivações internas ou intrínsecas e alimentarmos, no fundo, essa motivação. Exatamente. No fundo é começarmos também pelo porquê, não é? O porquê que eu quero fazer isto. Exatamente. O porquê que eu quero ser isto. Ou porquê que eu quero me tornar isto no futuro. E fazermos um exercício de reflexão acerca disso, não é? Ou seja, se eu me perguntar pelo porquê, eu consigo discernir melhor aquilo que é externo e aquilo que é interno. Aquilo que é uma vontade genuína minha e aquilo que é uma vontade dos outros, da sociedade, do que é que deveria ser correto, qual é que é o caminho standard, não é? Que a sociedade ou os outros querem para mim. E discernir uma coisa da outra. Quando eu consigo discernir isto, o meu caminho torna-se menos difícil. Porque eu consigo perceber o que é uma vontade genuína minha, da minha essência, e não algo apenas vindo de fora porque toda a gente está a fazê-lo, por exemplo. Por exemplo, para dar um exemplo relacionado com a atividade física, isto acontece muito de
imagina, toda a gente, 80% se calhar da população já tentou ir para o ginásio ou fazer atividade física de forma regular. E se calhar desses 80%, a maior parte não conseguiu ser consistente. E muitas vezes um dos grandes objetivos das pessoas é a questão da perda de peso. E às vezes as pessoas, elas até querem perder peso por si, mas muitas vezes aquilo que as faz iniciar um comportamento nesse sentido é pressões externas. É ir ao médico e o médico dizer, olha, tem que começar a mexer-se, é ouvir comentários de familiares, por exemplo, e de repente está a colocar aquele comportamento, a base daquele comportamento estão a ser só motivações de outras pessoas e de repente o que a pessoa quer ou precisa ou o que seja está completamente deixado para trás e não interessa para nada. E até, até pode ser o caso de às vezes a pessoa até teria a motivação intrínseca para alimentar aquele comportamento. Mas como o foco não está aí, é como se todos os pilares que estão a sustentar aquele comportamento fossem facilmente derrubados. É um bocadinho como a questão dos três porquinhos, em que a casa, já não sei de que é. Palha e De dos palha. tijolos, por exemplo. Exatamente. Um comportamento que tenha como alicerce motivações internas vai ser uma casa de tijolos. E um comportamento que tenha como base alicerces externos vai ser muitas vezes uma casa de palha, em que à mínima dificuldade, olha, já foi. Exatamente. Isto porque a resiliência, em termos de percorrer determinado caminho, está paralelamente interligado ao que é que aquilo significa para mim, não é? E às vezes acho interessante, também deves ter essa experiência, quando começo a acompanhar uma nova pessoa que inicia as consultas de terapia nutricional, é muito comum os principais problemas ou desafios relacionarem-se com eu não tenho disciplina, eu sou muito indisciplinado, Sou preguiçosa. eu sou preguiçosa, eu não consigo levar nada até ao fim. Mas depois começamos a redirecionar, ou seja, isso são características da identidade, supostamente segundo o que a pessoa me está a dizer. Quando começamos a redirecionar para as outras áreas da vida, enquanto mãe, enquanto profissional, etc, 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 o que é que se averigua? Que a pessoa não é indisciplinada coisa nenhuma. Falta-lhe muitas das vezes motivos intrínsecos e depois um caminho sustentável, sem extremismos, Claro. para que a pessoa consiga delinear a sua rota. E muitas das vezes o que é? A motivação é completamente extrínseca, é o médico, são as pessoas, é a sociedade que lhe indica que o corpo dela está errado, que precisa de emagrecer. Não é ela que sente que quer emagrecer. Por uma questão de amor próprio, por uma questão de saúde, não significa que emagrecer vá sempre levar ao caminho da saúde, mas muitas das vezes é esse o caminho, ou algumas das vezes é esse o caminho, ou um dos caminhos. Então, esta questão de olharmos e percebermos qual significado ou que importância tem este objetivo na minha vida é muito interessante para discernir, não é? É outra pergunta que nos vai ajudar a discernir o que é que eu quero verdadeiramente e o que é que os outros querem para mim, quais as suas expectativas, que me confundem com aquilo que eu verdadeiramente quero. Exatamente. Ou seja, que significado é que isto tem na minha vida? Ok, tenho que emagrecer. Qual é que é o significado de emagrecer na minha vida? O que é que isso me traria de bom? E quais é que são as perdas, não é? O que é que eu perderia também? É sempre um jogo de ganha-perde, não é? Não é realista dizermos assim, agora tenho como objetivo emagrecer e não vou perder absolutamente nada. Não, é só coisas boas. Não, vais perder, vais ter que abdicar de algumas coisas. Vais ter de abdicar de alguns comportamentos, muito provavelmente, quase certeza, do teu velho eu, não é? Para construires um novo eu. Isso é uma perda. Não significa que seja mau, mas é efetivamente uma perda. Eu acho que na criação de hábitos e mudança de comportamentos, isso é um dos exercícios mais importantes de ser feito, de percebermos que todos os sims que nós dizemos, nós estamos a dizer que não há alguma coisa. E nós já falámos montes de vezes sobre isso aqui, mas acho que acho que é importante voltar a relembrar que mesmo comportamentos que nós associamos e objetivos que nós associamos só a coisas positivas, e dou sempre o exemplo da atividade física, porque quando nós pensamos em atividade física só pensamos em coisas boas e o quão bom seria para a nossa saúde e para nós e sentirmos melhor, etc, etc. Mas estás sempre a dizer que não há alguma coisa, nem que seja ao descanso, ou ficares em casa, ou fazeres outra coisa naquele tempo. Então, muitas vezes existe este choque de quereres,
Porque tu queres, mas tu não queres assim tanto, porque tu não estás disposto a abdicar, se calhar, daquele tempo a mais que tinhas para fazer, sei lá, para estar com outra pessoa, ou para descansar, ou para dormir. E não tem mal nenhum, só que as pessoas muitas vezes estão a tentar fazer coisas e elas não estão dispostas a abdicar de nada, nem da ideia de não fazerem atividade física, nem de, por exemplo, a hora de sono que têm de manhã, porque têm dormido super mal durante a noite, porque têm um bebé pequenino, por exemplo. Ou seja, às vezes nós estamos a querer implementar coisas e não estamos dispostos à perda do que vai implicar. Então nunca vai resultar, porque nós não queremos nem perder de um lado nem perder do outro, só queremos o melhor dos dois mundos e isso não existe. Sim, há uma grande diferença entre querer e desejar. E muitas das vezes nós desejamos coisas, mas nós não queremos verdadeiramente isso que estamos a dizer que queremos. Qual é a diferença entre querer e desejar? Desejar é eu dizer da minha boca que eu quero algo. Ou seja, eu estou a projetar, a visualizar algo que eu supostamente quero. Qual é a diferença quando se quer realmente? Há um plano para alcançá-lo, porque desejar dizer sem um plano é, como é que eu vou dizer, é irrealista, é no sense, né? Não tem qualquer... Pode ser o ponto de partida, mas a partir daí vais ter Não, que criar mas se sempre um estiveres plano. sempre a desejar e Sim, nunca sim, tens sim. um plano para alcançar aquilo Certo. que supostamente desejas, é inútil, não é? É Sim. completamente inútil esse desejo. E depois, outra coisa que ajuda a discernir o querer do desejar é o quão estás disposto a abdicar de comportamentos, hábitos, outras coisas que tu também gostas, mas se calhar vais ter de abdicar algumas das vezes para te tornares no novo eu no que diz respeito àquele comportamento que tu queres adotar. Aí tu consegues perceber quem realmente quer e quem deseja. Tens um plano, ou estás disposto a criar um plano para que isso aconteça, ou é só conversa de café. Se for só conversa de café, não tem mal, não tem mal. Mas mentaliza-te que não Não vais é lá real, não vais lá chegar. Sim. E o segundo é, quão disposto eu estou a abdicar. Ok, quer correr uma maratona, mas estás disposto a correr o primeiro quilómetro? Estás disposto a tentar ou queres correr uma maratona, mas não estás disposto a sequer correr o primeiro quilómetro uma vez? Quer fazer caminhadas todos os dias? Mas não estás sequer disposto a colocar-te na posição de ires correr e não conseguires correr nada. Exatamente. Que isso é o que vai acontecer. Exatamente. Mas estás disposto a lidar com essa Frustração. frustração, realidade? Sim. Estás disposto a ser medíocre até que te tornas bom com o passar do tempo e com a repetição? Porque eu acho que esse é um Queres grande viver o problema. processo realmente ou só queres o resultado final? É isso. É que nós, como só perspectivamos o resultado final, nós imaginamos-nos, por exemplo, na corrida, nós imaginamos-nos a correr a meia maratona e a conseguir, e no dia, no final, a felicidade de conseguir. Mas nós não nos imaginamos no próprio do processo. E o que nos vai levar a sermos pessoas que correm não é aquela maratona no passado daqueles meses de treino. É todo o processo que te levou a lá chegar. E nós nunca pensamos ou nunca nos imaginamos no processo. Nós imaginamos-nos sempre no resultado final. Por isso também acaba por, muitas vezes, ser um bocado irreal. Nós dizemos que queremos, mas às vezes tu não queres assim tanto. Porque imagina, o que tu tens que querer não é o resultado final, é o processo. Porque o processo é o que tu vais ter que fazer todos os dias ou várias vezes por semana. O resultado final é um momento na tua vida de forma isolada. Uma vitória, né? Mas a superação vai ser semanal. Exatamente. Às vezes diária, outras vezes semanal. Sim. Ou seja, é exatamente isso, né? Também podemos dizer que o que separa o desejo do querer é viver o processo. Quem não quer viver o processo é só um desejo. Quem só quer a meta, quem só quer o resultado, isso é um desejo. Quem quer está disposto mesmo assim a viver o processo, sabendo que vai ser difícil, sabendo que vai custar, sabendo que vai abdicar, mas mesmo assim eu quero viver o processo. E isso ajuda-nos a discernir o que é que realmente nós queremos do que é que nós não queremos. Eu próprio, todos os anos, eu acredito que todos nós sejamos assim. Eu, todos os anos, penso em novos desejos. Não tanto relacionados com a matéria, que eu cada vez sou mais desapegado da matéria, mas desejos de... Quero jogar ténis, quero aprender a jogar xadrez, quero... Mas não quero. Eu não estou disposto a... Não te imagino nada a jogar xadrez, Tiago. Eu não estou disposto agora a aprender a jogar xadrez, a gastar energia, tempo nisso. Não estou, porque é interessante, pode ser, mas há um conjunto de coisas que eu desejo para mim, que eu quero verdadeiramente, não é desejo, que eu quero realmente para mim, que ultrapassam esse pequeno desejo ou imaginário de que era fixe jogar xadrez, era fixe fazer isto e mais alguma coisa, entendes?
mas logo de seguida me desapego desse desejo, porque isso não é uma realidade, não é um querer verdadeiro. Eu não estou disposto nem a sequer a traçar um plano, quanto mais a executá-lo para me tornar uma pessoa que joga xadrez. Então podemos pegar neste exemplo e transportá-lo para aquilo que são as outras áreas da vida. Exatamente. Porque é transversal. E um dos pontos que depois temos que interligar é tudo isto que falámos, depois de percebermos o que é que faz sentido para nós, interligar isto àquilo que é a nossa identidade, não é? Eu sou, logo faço, logo tenho, não é? E às vezes o que é que acontece? Estamos ao contrário. Invertemos esta lógica. Estamos muito focados no ter, mas não queremos o ser. E o ser é que vai permitir viver o processo, ou seja, ser, fazer. O fazer está relacionado com o viver o processo e, por consequência, ter. E é curiosamente assim que nós encaramos, por exemplo, a perda de peso sustentável, não é? Como é que nós trabalhamos em termos de terapia nutricional a perda de peso? Eu sou, logo faço, logo tenho. Nós não nos focamos no peso. O peso é uma consequência. É um ajuste do sou e do faço repetidamente sobre longos períodos de tempo. Exatamente. Por consequência, o ter é a obrigação, não é? Quando eu sou e faço, o ter é a obrigação. Pode não ser um ter irrealista, desajustado com as minhas características genéticas, quando estou a falar do peso especificamente. Isso é real. Pode não ser aquilo que eu almejo. O que eu almejo pode ser irrealista. Mas o perder peso, por consequência, o evoluir no emagrecimento, é uma consequência do sou e do faço. Exatamente. Eu sou, logo faço, logo tenho, não é? Então, se nós olharmos por esta lógica, por este caminho, ajuda-nos a não inverter o ciclo. É que muitas das vezes começamos pelo desejo do ter. Desejo que muitas vezes não é um querer verdadeiro. Então, começar pelo ser é, sem dúvida, muito mais inteligente. E isto até responde, de certa forma, ao processo que nós fazemos na terapia nutricional, que, no fundo, a base é o ser. Ou seja, trabalhar internamente para mudarmos internamente. Depois, o fazer. Trabalharmos no que é preciso fazer, no que é que nós queremos fazer em todo o processo comportamental. E uma consequência natural é o ter. Ou seja, nós não nos focamos minimamente no ter, porque nós sabemos que, se nós trabalharmos o ser e o fazer, o ter vai ser uma consequência óbvia do processo. É obrigatório. É obrigatório, O ter é exatamente. obrigatório. É por isso que não é muito interessante gastarmos demasiada energia no ter. Que se tu fores a ver a sociedade, a maior parte das pessoas está focada no ter. Querem ser ricas, querem ser mais magras. Quer um carro novo, uma mala nova, um trabalho novo. Mas o ser e, por consequência, o poderem fazer fruto de se terem tornado, neste jogo, do ser e do fazer, pouca gente está a jogar esse jogo. Mas, curiosamente ou ironicamente, é esse jogo que vai permitir as pessoas terem por obrigação, por consequência. Pode demorar um determinado tempo, pode não ser no tempo das nossas expectativas, pode não ser exatamente de acordo com as nossas expectativas, mas em termos de progresso contínuo, o ter é a obrigação. Não, o mundo funciona como causa e efeito, não é uma dúvida. Como plantar uma Não, árvore. exatamente. Imagina, se tu garantires que tens um solo que é fértil, garantires que tens uma semente, é impossível. Se tu plantares a semente naquele solo e fizeres o processo que é a rega, por exemplo, é impossível a árvore não crescer. É impossível. Agora, o que é que pode acontecer? Mas eu podia... Agora vinha ali um agricultor a dizer: não é impossível, porque é assim. Mas tenho dúvidas. Porque, repara, é o ciclo da natureza. Funciona assim. Sim, estou a brincar. É o dar e receber, não é? É o semear e colher. Ou seja, não há aqui muito espaço até para a opinião, não é? Neste sentido. Porque o mundo Funciona assim. assim. Se isto for suscetível à opinião, nós estamos a querer dizer que as coisas não têm uma causalidade, não é? Não há uma causa e efeito. Ou seja, o que eu estou a viver na minha vida, quer seja consciente ou inconsciente, em diversas áreas, é fruto das ações que eu tomei há 2, 3, 4, 5, 10 anos atrás. Exatamente. Eu estou a viver um eco, um reflexo daquilo que eu semeei. Mas eu nunca fiz nada. Às vezes o não fazer também impulsiona resultados, não é? Às vezes nós achamos que não fizemos nada para viver o que estamos a fazer hoje. Mas o não fazer muitas vezes também não é. Por exemplo, olha, nunca fiz atividade física na minha vida. Olha, o não fazer também traz uma série de resultados.
Entendes? Sim, Porque às exatamente. vezes nós associamos só ao fazer Todo sim é um não e todo não também há de ser um sim a alguma coisa. Sempre que estás a dizer não a alguma coisa, estás a dizer que sim a outras, não é? Exatamente. Nós temos é que... o que acaba por acontecer, eu acho, é que nós vivemos isto de forma muito inconsciente. Ou seja, nós nem temos noção àquilo que estamos a dizer sim, nem temos noção àquilo que estamos a dizer não. E quando damos por nós, estamos com resultados que nós não nos identificamos e isso é que muitas vezes acaba por ser o abre-olhos de perceber, ok, como é que eu cheguei aqui, não me identifico nada com isto que me está a acontecer. E costuma muitas vezes ser o input para a mudança, não é? Mas é exatamente isso, ou seja, sempre que dizes que sim a algo, estás a dizer que não a outras Por coisas consequência. e vice-versa. Consequência, exatamente. Exatamente. Então, o que eu gostaria que este episódio de hoje servisse ou tivesse como propósito é este abrir de consciência, né? É nós nos consciencializarmos que o que estamos a viver hoje, nós somos causa nisso. Os resultados que nós temos hoje, sejam mais ou menos agradáveis, não é uma questão de culpa. É uma questão de assumir que eu tenho responsabilidade por isso. E se eu assumo que eu tenho responsabilidade por isso, Eu posso fazer algo para eu mudar. posso fazer algo a partir do dia de hoje para mudar. Pequeno, ou seja, mudanças pequenas, graduais, nada de extremista, porque o extremismo não nos leva à sustentabilidade. Se os resultados eu preciso de ser, de fazer, logo ter, durante longos períodos de tempo, se eu estou a começar de forma extremista, a mentalidade 8 ou 80, o que é que acontece? Eu começo a 200 km/h, canso-me, fico frustrado, não aguento aquele ritmo e abandono o comportamento. Então, mas o que me ia gerar resultados era o médio e longo prazo a repetir as mesmas coisas. Então eu preciso começar pequeno, gradual, mudanças sustentáveis e criar motivações intrínsecas que me permitam criar resiliência para momentos menos bons, momentos mais complicados, para lidar com essas adversidades. Lembrando-me quem é que eu quero ser no último dia da minha vida. E qual é que é o passo hoje, que eu poderia dar hoje, que me aproximasse dessa visão do futuro. O 1% que podias O fazer. 1% que eu poderia fazer hoje. Se eu tiver a dar um passo numa direção que me distancie, é uma decisão errada. Se eu tiver a dar um passo que me aproxime do meu ponto B, da visão do eu do futuro, é um passo correto. Então, o discernir o correto do errado ajuda-nos muito a chegar a essa conclusão através dessa pergunta. Isto aproxima-me do meu eu do futuro ou distancia-me? Se aproximar é correto. Se distanciar é errado. Não para a sociedade, não para a expectativa dos outros, mas para mim próprio. Eu é que defini. Exatamente, é isso mesmo. E era isso que tínhamos por hoje. Espero que desse lado este episódio tenha sido útil. Não se esqueçam que na descrição deste episódio têm as nossas redes sociais, por onde nos podem seguir e onde acabamos por partilhar outros tipos de conteúdo. Podem também marcar a vossa primeira consulta gratuita com a nossa equipa. E não se esqueçam de deixar um gosto, subscrever o nosso canal no YouTube ou no Spotify ou na plataforma onde estiverem a ouvir. E vemo-nos na próxima segunda-feira.